Eu inicio aqui a gravação da aula de telecomunicações e a partir do conteúdo disponível no Moodle para a aula de hoje, 18 de novembro, estão reservados aqui o conteúdo. Ainda no tópico modulações clássicas, tem modulação de pulso e a segunda parte do conteúdo entrando em sistemas digitais, que é códigos de linha, modulação ASK, PSK, FSK e QAM, que são versões digitais das modulações anteriores. Eu vou abrir rapidamente aqui o conteúdo da aula anterior para fazer algumas relações que nós vamos precisar quando a gente entrar em modulações digitais. Inicialmente, para terminar o tópico de modulações clássicas, então eu vou apresentar alguma coisa sobre modulação de pulso, que eu estou abrindo aqui agora. Modulação de pulso, ou também codificação de pulso, é uma das etapas que se usa em geral num sistema digital de transmissão de dados. Professor, Sim. tá compartilhando a tela? Desculpa, eu estou gravando a tela aqui e esqueci de compartilhá-la de novo. Não deu ok. Não sei se abriu já o compartilhamento da tela aí. Agora Agora apareceu. foi. Agora apareceu. Me desculpe, eu comecei a compartilhar a tela aqui só com o meu É. aplicativo de gravação. Ok, agora tá aparecendo a tela inteira? Ok, Uhum. certo. Me desculpe. Então, abrindo aqui esse tópico de modulações de pulso, a gente consegue diferenciar quando essa palavra codificação aparece em diversos escopos diferentes. Uma transmissão de dados, desde a origem de dados até efetivamente ela ir para o meio de transmissão, que é ela virar um sinal elétrico, seja tratado de um cabo ou mesmo ser transmitida por ondas de radiofrequência, existem alguns níveis aqui que é interessante diferenciar. Não precisamos explorar profundamente cada um deles, mas só para deixar claro que o conteúdo da aula de hoje é codificação de linha. Mas, desde a origem dos dados, existe uma primeira etapa que é chamada codificação de fonte, no qual os dados são convertidos para a versão digital com uma determinada representação, uma convenção de código binário. Os dados podem ser comprimidos, por exemplo, nessa primeira etapa. Ela é mais relacionada com capturar os dados que vão ser enviados e botar eles no formato padrão adequado. A segunda etapa, que é a codificação de canal, tem a ver com inserir redundância para detecção ou correção de erro. Inserir redundância é se aumenta o tamanho do pacote de dados, inserindo mais informações que vão ajudar na verificação se esse pacote chegou íntegro e podem ou não colaborar para a correção de erros desse pacote. Inserir mais redundâncias vai permitir detectar maior número de erros nesse pacote, nesse dado, quando ele for recebido, ou até mesmo corrigir parte dos bits, mas por aumentar tanto o tamanho desse pacote de dados sendo enviado, ele pode efetivamente reduzir a taxa de dados máxima útil. Então a codificação de canal tem sempre um balanço entre melhorar a detecção de erros e correção de erros, consumindo então banda de comunicação efetiva, por aumentar o tamanho dos pacotes. E a codificação de linha, então, que está exatamente no limite entre o meio físico e o sistema digital do ADK, ela transforma efetivamente uma quantidade de informação que é entregue para ela em sinais. Quer dizer, eu vou estar na interface entre pegar uma quantidade de bits e representar esses bits no meio de transmissão. As codificações de pulso e as modulações que nós vamos abordar hoje em aula estão aqui, nessa última etapa aqui, que é a codificação de linha. O que são as codificações de pulso, então? Elas são formas diferentes de representar sinais de entrada que são discretas no tempo porque elas têm pulsos com características determinadas. Elas podem ser tanto características de amplitude, largura de pulso ou duração de pulso, posição ou até mesmo codificação de pulso. Então ela tem essa natureza discreta no tempo, porque cada pulso vai ter uma duração finita, então ele só vai poder apresentar uma certa quantidade de informação lá.
Essa modulação por amplitude de pulso é muito similar àquilo que nós realizamos lá nas atividades de amostragem de sinais, que é reter esse sinal por um tempo determinado. No nosso caso lá, nós retínhamos durante o período completo de duração de um símbolo aqui, ou de um período, o sinal, mas pode ser feito também por um período mais curto. Qual a intenção de fazer essas diversas transformações aqui? Criar propriedades específicas ou os parâmetros específicos dos pulsos podem ser interessantes para lidar com os meios de transmissão que nós temos. Um dos fatos muito importantes aqui é que um sinal original, como esse de cima que nós temos aqui, que é quase como um seno bem suave, ele pode ter características como componentes espectrais indesejadas que não permitiriam passar por um transformador. Por que os transformadores são tão interessantes? Na abordagem de modulações lá, vai ter uma explicação mais completa sobre isso ainda. Mas os transformadores permitem desacoplar circuitos, isolamento galvânico entre eles, para reduzir tanto a interferência acoplada nos cabos, quanto manter melhor então a qualidade do sinal recebido. Portanto, os sinais que têm componentes DC não vão poder passar por um transformador, ou então, esses sinais, como esse exemplo do pulso PAN aqui, que tem um pulso curto e um tempo em zero, eles permitem tempo de desmagnetização do transformador, então eles têm esse tipo de característica. Esse pulso, por exemplo, em posição de pulso aqui, esse sinal modulado em posição de pulso, vocês podem verificar que ele tem a informação contida só na posição dentro de um determinado período em que o pulso vai ser gerado. Isso permite um grande tempo de desmagnetização se o objetivo for esse, de utilizar um transformador para isolamento galvânico. Além disso, pode existir um requisito de potência de sinal. Então, um sinal modulado em amplitude vai ter uma potência variável, enquanto que um sinal modulado em posição vai ter uma potência praticamente constante, porque cada período vai gerar exatamente um pulso com a mesma duração sempre. Esse sinal modulado em largura, eu acredito que é bem familiar para vocês, que é o PWM, é usado em controle de conversores. Por que é interessante, em vez de botar um sinal analógico como esse aqui, botar a representação dele modulada em largura de pulso? A característica desse sinal segue representada nele nas componentes de frequência em baixa frequência. Só que ele insere mais componentes de alta frequência, que permitem, por essa característica digital dele, estar o tempo todo ligado ou desligado, atingir aquela alta eficiência de conversão de energia. Mas ele insere componentes de alta frequência, por isso que nós temos que criar um filtro então passivo para remover elas e obter na saída do nosso conversor uma onda muito mais parecida com essa original. Então, codificação de pulso é variar características de pulsos elétricos por diferentes motivos. Eu vou passar rapidamente pelas principais características desses pulsos, iniciando pelo PAN. Ele é similar então àquela amostragem natural, com o retentor, que de ordem zero, que nós utilizamos na simulação na LT Spice, mas ele apresenta então uma potência variável ainda do sinal. Já essa modulação por largura de pulso, ela contém os mesmos componentes espectrais que o original, mais as frequências as componentes de frequência na frequência de amostragem nas múltiplas delas, segue tendo potência variável. Agora, quando a gente usa essa modulação por posição de pulso, tem a característica de uma potência constante. E se vocês forem verificar a potência requerida por posição de pulso, voltando ao exemplo aqui em cima, ela pode ser bem menor. Só que ela também requer uma grande sincronia para conseguir determinar qual foi a posição de cada um dos pulsos dentro de um período regular aqui, de uma escala de tempo. Já a modulação por codificação de pulso é uma representação que é baseada naquele formato de número binário que nós somos acostumados a tratar. Então, ela é resultado depois da amostragem também da quantização dos dados, porque nós temos que representar o dado original ou o sinal original num número codificado em base 2. Então, ele é discreto no tempo e é quantizado, de acordo com o número de bits que
que eu tenho para representar, eu vou quantizar em 2 na n valores diferentes. Isso aqui é literalmente um resultado de uma conversão analógica para digital, com n bits. Aqui nesse exemplo, dessa codificação PCM, nós temos o clock de referência e os diversos bits sendo enviados de forma serial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits aqui. E um sinal de controle aqui, que mostra que está habilitado. O que é interessante e por que é diferente essa representação aqui, por codificação de pulso, com relação às codificações anteriores de largura de pulso, posição de pulso, é que cada um dos pulsos vai ter um peso binário de acordo com a posição dele. Quer dizer, a presença ou ausência de um pulso aqui vai dizer, pegando esse exemplo e a sequência de bits conforme apresentada aqui, esse primeiro bit aqui, que é o bit 7, vai ter peso 2 na 7, esse 2 na 6, 2 na 5, 2 na 4, até 2 na 1 e 2 na 0. Acabou aqui o pacote transmitido. Quer dizer, ele é efetivamente enviado de uma forma serial aquele número codificado em base decimal. Aí entra uma coisa muito importante, que é a convenção da sequência de envio, que é o mais significante primeiro ou o menos significante primeiro. Essa convenção de envio é primordial. Se eu defino ela ao contrário, o meu receptor não vai saber como interpretar aqueles dados recebidos. Então eu tenho 2 exemplos aqui. Para transmitir o valor 8e em hexadecimal, que está aqui representado em binário, um 8 e E. Se ele é transmitido mais significante primeiro, então a sequência de transmissão vai ser 1000, 110. Parecido com o que está aqui nos índices bit embaixo, começando pela mais significante. A ordem menos significante da mesma transmissão vai enviar 0111, começando da direita para a esquerda, 0111, 0001, 0001. Então, é importante determinar sempre, junto com a codificação de pulso, quando é transmitida de forma serial, então, essa convenção de sequência. E também a duração do bit. Claro, para conseguir se determinar em quantas fatias esse tempo vai ser determinado aqui. Em quantas fatias esse quadro, que foi definido aqui como frame, vai ser amostrado. Bom, essas aqui são as formas fundamentais de codificação de pulso.